A paz do Senhor, professores da classe de adultos, sejam bem-vindos a mais um podcast EBD em Síntese, hoje com o Momento Pedagógico. E comigo, mais uma vez, o professor Gideon, seja bem-vindo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, Manu, a paz do Senhor a todos os professores que nos escutam. É sempre uma alegria estar contribuindo com vocês e agora com a aula número 2. Isso mesmo. E a aula número 2, ela vai falar sobre o livro de Ruth. E os objetivos dessa aula são fazer a análise da organização do livro de Ruth, remontar o contexto histórico do livro de Ruth e, por fim, apresentar o propósito e a mensagem do livro de Ruth. Então, durante toda a lição, a gente vai ver esses objetivos sendo divididos entre os tópicos, de modo a trazer essas aprendizagens de análise, de retomada e de conhecimento mesmo, de apresentação, de construção de conceitos de aprendizagens. Então, a ideia aqui para esse livro é aproveitar já a dinâmica, a proposta, né, que já foi colocada em aulas anteriores que nós estivemos aqui com vocês, mas uma muito importante, professor, é importante que você, durante a sua aula, divida e esteja com o seu aluno de modo a conectar-se com ele. Então, nesse início da aula, nesse momento da introdução, né, cause ali uma proximidade. Em seguida, traga esse conhecimento, introduza com uma dinâmica. Vamos para a palavra-chave, providência. Quando a gente ouve essa palavra, a gente lembra com certeza de Deus, né? Porque Deus, ele é Deus de providência, ele é o Deus em que confiamos, em que está a nossa fé. Então, aqui você pode até colocar, né, para trazendo nesse momento de introdução, trazendo essa palavra-chave, o que vem à mente, né? O que vem à sua mente, Gideon, o que vem à sua mente, professor que está aí conosco, quando você escuta a palavra providência. E aí, por fim, vem o partilhar, né, que está associado a um ou outro aluno que possa estar partilhando ali o que vem à mente, seja você professor ou seja o seu aluno mesmo em que toda a classe vai estar ali ouvindo. Então, essa é uma forma de você estar iniciando a sua aula, né? Uma dica geral, você pode aplicar em todas as aulas, mas essa em específico, diante da proposta que nos traz e do que a gente vai conhecer também ao longo dessa lição. Professor Gideon, a dica que o senhor traz para a gente nesta lição? Essa lição, nós vamos iniciar agora o aprofundamento dos livros, né? A lição de número 1, ela foi bem geral, bem contextualizada, mas, enfim, com dados bem gerais, e agora a gente vai, de fato, estudar sobre a história da Ruth. Então, é importante para o professor compreender que é possível que os alunos já estejam familiarizados, mas apenas com as informações mais gerais da história. E a lição ela vai aprofundar. Então, é importante a gente ter algum nível para mensurar e entender se ao longo da lição os alunos estão, de fato, captando, né, as informações postas. Eu vou pedir para a Manu já ir providenciando um slide, que é da aula número 2. Eu vou reforçar a nossa estratégia pedagógica. Isso, mano, nesse slide agora, conforme nós estamos trabalhando desde a primeira aula, trabalhamos com o tempo que temos, que é 1 hora, e trabalhamos com os fatores externos, que é a possibilidade da retirada da atenção do nosso aluno. Então, a proposta pedagógica e esse material, assim como o primeiro esteve disponível na aula 1, esse também vai estar lá na descrição do vídeo no YouTube, onde esse material estará disponível e você, professor, poderá estudá-lo. Ele é bem amplo e com certeza vai lhe ajudar. A nossa proposta é que a cada tópico você altere a metodologia utilizada para que chame a atenção do seu aluno para o conteúdo. Pode passar, Manu. Introdução e primeiro tópico, a nossa proposta dentro da segunda lição, que é o livro de Ruth, é que na introdução você faça uma revisão da tabela que nós apresentamos na primeira aula.
Essa tabela está aqui neste material também. É uma tabela que traz um resumo das principais características e fatos do livro de Ruth. Então, eu acho muito importante, professores, que a gente faça essa revisão. Ao fazer a revisão, as aulas se conversam e o aluno vai entender que o trimestre é todo uma lição com um conteúdo e um objetivo único, né? Então, elas se conversam. Reforce o cronograma de leitura dos livros de Ruth e Esté, que foi a proposta que já trouxemos na primeira aula, está disponível nesse material para impressão. E no primeiro tópico, nós recomendamos o método expositivo dos 3 subtemas. Os 3 subtemas é a Bíblia hebraica, a Bíblia cristã e onde o livro de Ruth está localizado dentro delas. O melhor formato é o expositivo, no sentido de que em um slide, e nesse slide tem esse material já pronto, você consegue dizer, de acordo com a lição, onde ela está. E também no subtópico 3 falar da autoria do livro e da data em que ele possivelmente foi escrito. No segundo tópico, a nossa proposta é que você mude a abordagem para narrativa e contextual, entregando referências de versículos que serão trabalhados nos 3 subtópicos do tópico 2. O tópico 2 é sobre o contexto histórico, então é importante que a gente não fale solto, que a nossa fala não fique solta, que a gente se remeta a referências bíblicas para garantir que o aluno entenda que o que está sendo dito tem respaldo bíblico. Então, você pode escrever, e nesse material já tem as referências prontas, você pode imprimir, e se não tiver como imprimir, não tem problema, faça como eu sempre faço. Pega uma folha, um ofício e papel, recorta e escreve à mão. Eu faço assim, coloco uma letra legível e dá sempre certo, né? Distribui entre os alunos e à medida que os subtópicos vão acontecendo e as referências vão chegando, você pede que eles façam a leitura. Isso causa uma interação e a gente já muda a metodologia da aula. No terceiro tópico e na conclusão, nós trazemos uma proposta que seja apresentada a genealogia de Ruth. Então, a gente traz nesse material uma proposta e um modelo, onde você pode deixar as lacunas e escrever apenas o nome Ruth e o nome Jesus, primeiro e o último. E existem os espaços entre essas duas pessoas e caberá aos alunos preencher. É importante porque se nós enxugarmos o livro de Ruth, o que está ali presente é o plano da redenção de Deus para o homem. E dentro e preenchendo essa genealogia, você vai poder exatamente concluir a lição, reforçando a importância de Ruth estar na genealogia de Jesus, porque apontava para esse plano da redenção. Então, eu também trago para vocês, né, um panorama que vocês podem estar utilizando na aula sobre o livro de Ruth. Então, traz essa abordagem, conforme o professor Gideon trouxe, então, desse primeiro tópico, e aí eu acho que para esse primeiro momento é importante resgatar e pensar, saber, né, com o seu aluno, saber o que ele sabe. Por que que Ruth é considerado um livro histórico, né? Quais são as características de um livro histórico? E aí, após a exposição, aqui eu acho interessante porque a lição ela traz alguma sugestão de livros, de bíblias, na verdade, de versões de Bíblia, que traz alguns comentários, que seria pentecostal, de aplicação pessoal. Então, você tanto pode estar recorrendo lá, quanto em outros materiais também, falando sobre a introdução bíblica, né? Então, aqui vai retomar, precisa o professor ter esse conhecimento. É importante porque, às vezes, as pessoas não conhecem como a Bíblia está dividida e nem porque é um Pentateuco, é histórico, né? São profetas, e aí a gente vai conhecendo justamente nesses momentos de aprendizagem que o Senhor vai nos proporcionando, e um deles é a EBD. E aí, como o professor Gideon já trouxe, esse primeiro tópico da lição ele vai trazer um pouco do contexto histórico do livro, e você, professor, também pode estar aproveitando para dentro dessas Bíblias. Uma Bíblia também que eu uso
né? E recomendo para vocês, eu não ganho nada, tá, gente? Com isso, que fique bem claro, mas seria a Bíblia da Escola Bíblica, né? É interessante porque ela já traz aqui todo o esboço da aula do livro de Ruth, então tem várias informações que você pode estar agregando para o estudo desse livro. Então, vem a data, né, provável. Aqui você pode exercitar o seu aluno a pensar, veja, se a gente faz o que o professor Gideon sugeriu, aquele cronograma lá naquela primeira aula para os livros. Então, se você, durante a semana, lá no WhatsApp, no grupo da turma, falou para os alunos, leiam o livro de Ruth, que é um livro curto, né? A gente lê aí em poucos minutos. Então, se você colocou essa sugestão, então eles vão ter uma noção geral do livro, da história. E aqui é bom porque é interessante que seja a palavra-chave de cada um. Então, é a palavra-chave que eu acho que esse livro traz, a palavra-chave que que o professor Gideon acha que traz, porque cada um vai ter o seu olhar dessa visão, daquilo que lhe chamou mais a atenção, de que no momento da leitura, né, exaltou, mas a gente sabe, tá, pessoal, que a palavra é redenção, né? Nós sabemos a palavra-chave desse livro, como o professor Gideon já colocou, né? Faz essa analogia com Cristo, a igreja conosco. Então, a ênfase desse livro para essa pessoa. E aqui vem os temas. Aqui é importante porque dentro da própria lição ela traz uma sugestão de método com alguns tópicos dentro de cada capítulo. Então, você pode estar aqui pedindo que os seus alunos pensem, né, nesse momento de estudo, que vai mudando aqui para justamente o tópico 2, né, que vai falar o contexto histórico e vai trazer aqui um pouco do livro, e aqui, se ele fez a leitura anteriormente, então ele vai conseguir ter uma visão geral, né, do contexto que estava acontecendo ali, o primeiro acontecimento, né, as mortes, o retorno de Noemi, então tudo isso vai ali acontecendo e, no final, né, o resumo. Para mim, como é o resumo do livro de Ruth? Em que se resume esse livro? E aqui eu acho interessante que você, professor, que buscou, né, viu um comentário, trouxe. É importante a gente considerar os elementos que a lição traz, né, mas você pode trazer. Talvez o seu aluno traga uma curiosidade que você não conheça, né, sobre o livro. Você sabe alguma coisa, né? Quais curiosidades a gente tem sobre o livro de Ruth, né? Uma delas é que em nenhum momento ali a gente vê a menção, né, do nome de Deus no livro, mas que a todo momento faz essa referência, né? E aí é interessante porque não só essa, mas outras curiosidades que quando a gente vai ler, quando a gente vai conhecer mais, se aprofundar no texto, e aqui o material que o professor Gideon trouxe, ele vai trazer bastante elementos, né, robusto aí para você, professor, que pode estar agregando para essas curiosidades. Não é algo que vai estar focado a sua aula. Não, a sua aula vai estar focada nos tópicos. Então, professor, você pode estar, né, trazendo os tópicos, introduzindo, fazendo, desenvolvendo normal os tópicos da lição, mas traz esse modo, né, curiosidade, que vai despertar no seu aluno esse momento de curiosidade, de ir atrás, faz uma pergunta, e aqui você pode estar trazendo, aguçando esse conhecer mais, se aprofundar mais no texto, que é o que essa lição vai trazer dentro de alguns momentos aqui, como o professor Deon já explicou bem no início. Então, somos gratos a Deus pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez com vocês. Desejamos uma excelente aula, que Deus continue abençoando a vida de vocês, que vocês continuem sendo instrumentos nas mãos do Senhor. E comenta aqui o que você tem achado do material que o professor Gideon preparou, do que a gente trouxe aqui para vocês, como tem sido a aula e que outras contribuições você também pode dar, outras dicas para partilhar com todos esses que nos assistem. Professor Gideon, suas considerações?
reforçar, o material fica disponível, ele é bem mais amplo do que o que a gente apresenta aqui, então é muito importante, mano, porque nós temos duzentas e tantas congregações e nós temos muitos professores pensando e fazendo diferente. Então, se algum professor também tem um formato diferente, uma ideia, tá dando certo, compartilha, divide com outras congregações, faz chegar até Manu, até o Denec, né? Então, a gente tem algumas formas de trabalhar que apresentam bons resultados. Então, eu acho que todos nós devemos compartilhar, levar à frente, porque a ideia é fazer com que aprendamos mais. Amém. Desejamos a todos uma excelente aula e a paz do Senhor, Gideon. Paz do Senhor, até a próxima. Até, se Deus quiser, fiquem com Deus.